presidente. Encerra-se a sessão às 18h43. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador escrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. O orador inscrito é o senhor vereador Cláudio Cavalcante, que dispõe de 20 minutos. Boa tarde. Muito obrigado, senhor presidente em exercício, Luiz Carlos Ramos. Boa tarde a todos. Boa tarde aos que estão em seus gabinetes. Eu não vou ocupar os 20 minutos de maneira nenhuma, é muito rápido. Eu só vou contar que, contrariando todos os meus hábitos, no domingo agora eu fui a uma festa. Uma festa que não tinha nada a ver com política, uma festa para 100 pessoas, onde havia desembargadores, juízes, pré-candidatos, deputados, senadores, e estávamos todos lá na casa do meu velho amigo Nino da Almeida, uma casa cinematográfica na Joatinga, onde ele, como sempre, com a sua fidalguia, me homenageou. Mas todos nós estávamos lá para prestar homenagem a um homem que eu considero o melhor ator do Brasil. Ele fazia 77 anos, ele tem 9.636 shows, é um recorde absoluto no Brasil. Se fosse em outro país, ele já estaria com uma estátua em praça pública. Ele é, além de ser o melhor humorista do Brasil e, para mim, o melhor ator, ele é autor de peças, autor de livros, compositor, cantor, intelectual e realmente uma figura que consegue se transfigurar. Ele é mais de 100. Nós sempre nos perguntamos como é possível que todos esses personagens sejam vividos por um único artista. Eu fui a essa festa para dar um abraço de parabéns pelos 77 anos de idade de um homem que estreou no dia 12 de setembro de 48 e que se chama Chico Anísio. Chico Anísio é uma glória nacional. Eu tenho a honra de ter trabalhado com ele na Tupi, na TV Rio, na Globo. Então eu fui lá dar um abraço no meio desses luminares todos. Ele me deu um abraço fraterno. Eu me senti muito homenageado, eu que tinha ido para homenageá-lo. Então eu gostaria de deixar claro que era só para constar dos anais da Câmara que essa data deveria ter sido festejada pelo Brasil inteiro, porque há mais de 60 anos esse homem nos faz rir, nos comove, nos faz pensar e toca o coração de cada um de nós, porque cada um dos seus personagens, por mais engraçados que sejam, é muito parecido com cada um de nós. Ele tem o dom da humanidade na sua arte. Então, eu estou aqui só para dizer parabéns, Chico Anísio, pelos seus 77 anos de vida, pelos seus 60 anos de trabalho, por toda uma vida vitoriosa, por toda a sua arte, por toda a alegria que você nos deu. Na verdade, era isso que eu queria dizer. E há um segundo ponto que eu gostaria de deixar claro, gostaria que fosse transcrito, gostaria que fosse ouvido pelos meus pares em seus gabinetes.
Um dia desses, o líder da bancada, vereador Paulo Serri, veio me perguntar se havia algum fundo de verdade num boato que andou correndo de que eu abriria mão da minha candidatura em função de outra pessoa. Eu disse a ele que era absolutamente falso e estou dizendo a todos os senhores, e quem quiser ler amanhã, quem quiser ouvir a gravação, eu estou aqui afirmando que eu continuo vereador, claro, sou pré-candidato, vou me candidatar, vou entrar na guerra junto com meus pais, junto e separado por circunstâncias, mas vou estar na guerra, vou estar na terrível batalha que é uma campanha pré-eleitoral. No meu caso, para a reeleição, e no caso de muitos novos, para a eleição. Então eu continuo na guerra. Esse boato é falso, não sei de onde surgiu, nem como surgiu, mas eu continuo na guerra. Nós vamos estar todos, a partir de junho, julho, brigando na rua para continuar nessa casa, que só pode ser uma honra, só pode ser um templo do parlamento, da justiça, da amizade e do Rio de Janeiro, por que não dizer? Era só isso que eu tinha a dizer. Agradeço muito. Mais uma vez, agradeço ao meu amigo Nilo da Almeida pela distinção do convite. Agradeço a companhia que tive de gente tão ilustre. Agradeço ao presidente Luiz Carlos Ramos. E mais uma vez, para terminar, Chico Anísio, parabéns, muita felicidade e muitos, muitos, muitos outros anos de arte e de sucesso. Muito obrigado. Obrigado. Não tendo o orador utilizado todo o seu tempo, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da mesma, a sessão fica suspensa até às 16 horas. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao seu prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requer a mesa diretora, na forma regimental, que seja constituída a comissão especial composta por 5 membros, com prazo de 180 dias, com a finalidade de acompanhar o andamento das providências a cargo da municipalidade relativas a sanear os danos causados pelo incêndio ocorrido na comunidade de Rio das Pedras, em agosto de 2006, como a reconstrução das casas, pagamento do aluguel social, destinação de próprios do município e resgate da cidadania das famílias atingidas. De autoria do senhor vereador Stepan Ercecian. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a nobre mesa diretora, na forma regimental, seja retirado da ordem do dia o projeto de lei número 1287 de 2007, de autoria do vereador Luiz André Deco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a retirada da ordem do dia semanal do projeto de lei número 1511 de 2007, de autoria da senhora vereadora Patrícia Morim. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha do mérito Pedro Ernesto ao professor Gabriel Chalita, ex-secretário de Estado de Educação de São Paulo, de autoria do senhor vereador Márcio Pacheco. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de Pedro Ernesto ao senhor Messias da Rocha Dalier, administrador de empresas, de autoria do vereador Adilson Pires. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao senhor Fernando Fragoso, de autoria do vereador Alberto Salles. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado.
Requeiro à mesa diretora, com foco no regimento interno, seja concedida a medalha de São Francisco de Assis, terceiro milênio, ao cônego Abílio Soares de Vasconcelos, pároco da Igreja Santa Terezinha do Menino Jesus, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, com foco no regimento interno, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao excelentíssimo senhor Paulo Bastos Eiras César, subsecretário especial de turismo da cidade do Rio de Janeiro, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao médico veterinário Dr. André Luiz Paiva Sena Maia, Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio de Janeiro, 5.370, de autoria da vereadora Verônica Costa. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de mérito Pedro Ernesto ao advogado Dr. Luiz Eustáquio Diniz Martins, de autoria da vereadora Verônica Costa. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas Pedro Ernesto ao Dr. Wellington de Oliveira Vasques, de autoria da vereadora Nereide Pedregal. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, seja concedida a medalha de reconhecimento Chiquinha Gonzaga a Sônia de Oliveira Fernandes da Silva, professora, de autoria do vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, a forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto a Luiz Augusto Proença Gomes, coronel R1 do Exército Brasileiro, de autoria do senhor vereador Luiz Carlos Ramos. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, com foco no regimento interno, seja concedida a medalha Chiquinha Gonzaga a Ana Maria Tornag, de autoria da vereadora Leila do Flamengo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalhas de mérito Pedro Ernesto ao doutor Carlos Nicodemos, advogado e professor universitário, coordenador executivo da Organização de Direitos Humanos Projeto Legal, de autoria do vereador Jorginho da SOS. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, a forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedida o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao coronel médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Fernando Soares Álvares. Refazendo a fala, requer a minha diretora, na forma regimental, seja concedido o conjunto de medalha de mérito esportivo pan-americana ao advogado Dr. Narrachad Zaru, com grande atuação no direito desportivo nacional e atual diretor-geral da Santa Casa de Misericórdia do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requeiro a mesa diretora, na forma regimental, a concessão do conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao escritor, ator e produtor João Carlos Daniel Filho, por relevantes serviços prestados em prol da cultura do país, em especial a da cidade do Rio de Janeiro, de autoria do vereador Stepan Essessian. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Requer a mesa diretora, na forma regimental, com base no artigo 313 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, seja concedido o conjunto de medalha de mérito Pedro Ernesto ao coronel médico do Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro, Dr. Fernando Soares Álvares, de autoria do vereador Dr. Carlos Eduardo. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria de prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação especial, regime de urgência, primeira discussão e votação.
Projeto de Lei 1590 de 2008, mensagem 139 de 2008, de autoria do Poder Executivo, que declara como de especial interesse social para fins de urbanização e regularização as áreas que menciona. Estabelece os respectivos padrões especiais de urbanização. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão e em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Senhores vereadores que estejam em seus gabinetes de trabalho, por favor, compareçam ao plenário. Projeto de Lei número 1580 de 2007, de autoria dos senhores vereadores Tereza Berger, Lilian Sá, Argemiro Pimentel, Nadim de Rio das Pedras e Rogério Bittar, que inclui artigos e altera a redação do artigo 3º da Lei número 1276, de 7 de julho de 1988, que dispõe sobre a atuação da Prefeitura nos eventos do Carnaval Carioca e da outras providências. A matéria está pendente de parecer da Comissão de Educação e Cultura. Para emitir o parecer, nobre vereador Luiz Humberto. Parecer favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Educação é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Turismo, vereador Márcio Pacheco, para emitir parecer pela Comissão de Turismo. Parecer favorável, presidente. Parecer da Comissão de Turismo é favorável. Para emitir parecer pela Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, parecer da comissão é favorável. Parecer da Comissão de Finanças é favorável. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A matéria votará em segunda discussão. Em tramitação especial, em regime de prioridade, segunda discussão, projeto de lei complementar número 25 de 2001, mensagem 81 de 2001, de autoria do Poder Executivo, que dispõe sobre a política urbana do município, instituindo o plano diretor da cidade do Rio de Janeiro. Com a palavra pela ordem, vereadora Rosa Fernandes. Senhor presidente, eu gostaria de me reportar à questão do plano diretor. Existe uma série de sugestões que foi encaminhado pelo Ministério Público. Já até conversei com o vereador Eliomar Coelho sobre isso. E eu gostaria de saber, antes de colocar em votação, se essas sugestões que foram encaminhadas pela doutora Rosani já foram incorporadas, rejeitadas, acatadas, discutidas, enfim. Eu gostaria de poder estar inteirada do que está acontecendo e saber exatamente que tipo de contribuição foi dada ao plano diretor a partir da análise de técnicos que vem como contribuição, e é importante que deixe isso muito claro. A doutora Rosani coloca com muita propriedade que é uma contribuição ao plano diretor da casa. Por essa razão, e por sugestão também da liderança, eu peço adiamento por 5 sessões. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria, a discussão dessa matéria por 5 sessões. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão e votação, projeto de lei número 102 de 2005, de autoria do vereador Carlos Caiado. Cria obrigatoriedade das concessionárias de serviços públicos e empresas públicas e privadas a criarem rampas de acesso quando da execução de obras para portadores de deficiência física e de necessidades especiais próximas a semáforos. Para encaminhar a votação, a vereadora Rosa Fernandes. Eu gostaria de pedir o adiamento por uma sessão, por solicitação do autor. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, em quinta sessão, redação do vencido em votação. Projeto de resolução 34A de 2006, de autoria dos vereadores
Aspásia Camargo, Stepana Zessian, André Gouveia Vieira, Dr. Carlos Eduardo, Leila do Flamengo, Brizola Neto e Oleomar Coelho. Acrescenta, altera e revoga o dispositivo do regimento interno e cria a Comissão Permanente de Ciência e Tecnologia. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, nobre vereador Márcio Pacheco. Em respeito ao nobre vereador Aspásia Camargo, também quero fazer a solicitação do pedido para o adiamento por uma sessão, mas eu queria me reportar também ao projeto anterior com um pesar, porque o projeto anterior do vereador Carlos Caiado é um projeto muito positivo para a cidade, muito importante, uma pena que não pôde dar andamento por falta de quórum, mas eu quero fazer a referida menção ao projeto do vereador Carlos Caiado, que é muito importante. Eu gostaria de, como presidente da Comissão de Defesa da Pessoa com Deficiência, ver esse projeto aprovado nessa casa. Peço adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Projeto de lei complementar 17 de 97, autoria do senhor vereador Otávio Leite, que dispõe sobre a adaptação das agências bancárias do município como forma de propiciar fácil acesso aos usuários de cadeira de rodas às suas instalações. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Para encaminhar, presidente. Para encaminhar, nobre vereador Márcio Pacheco. Mais uma vez, solicitando aos vereadores, infelizmente não temos quórum, vou pedir o adiamento por uma sessão, visto que é um projeto importante. Nós estamos falando aqui de adaptação para acesso de pessoas com deficiência, um serviço importante para a cidade, é uma pena que não podemos votar. Peço o adiamento por uma sessão desse projeto do ex-vereador Otávio Leite, hoje deputado federal. Adiamento por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei complementar 55 de 2007, autoria do senhor vereador Eleomar Coelho. Dispõe sobre as regras para descomissionamento de atividades poluidoras e aprovação de parcelamento de solo, edificação ou instalações de atividades em imóveis contaminados por materiais nocivos ao meio ambiente e à saúde pública. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de maioria absoluta. Tá. Senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Luiz Carlos Ramos, Luiz Humberto, Nadim Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Paulo Serri, Rosa Fernandes, Rubens Andrade, Silvia Pontes, Tereza Berger, a presidência vai encerrar a votação. Presente, votando 17 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, mas quórum para dar continuidade ao trabalho. Pela ordem, presidente. Pela ordem, nova vereadora Leila do Flamengo. Vereadora Leila do Flamengo, a senhora pediu pela ordem. Presidente, senhores vereadores, eu só queria fazer um comentário pela forma de preferência que é dada tanto à TV Câmara como o Informe Câmara a determinados vereadores. Nós sabemos que alguns vereadores indicaram jornalistas, tanto para a TV Câmara como por Informe Câmara. E hoje, depois de muito reclamar, é que eu vou ter espaço, depois de meses
de aparecer no Informe Câmara. A TV Câmara disse que recebeu um telefonema desmarcando uma gravação minha. Nem eu dei esse telefonema, nem nenhum assessor meu. Então, parece que a coisa é trabalhada para que haja espaço de divulgação de alguns vereadores. Eu posso estar sendo até injusta, mas é o que tem se percebido de uma forma escandalosa até no Informe Câmara, que determinados vereadores têm um espaço como se chamasse atenção para a notícia deles. Eu acho que a coisa deveria ser por igual. Se uma época aparece um vereador, outra época aparece outra, porque no final não é nenhum vereador que paga o salário de quem está tanto na TV Câmara como no Informe Câmara, não. É a Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Então, o sentimento deve ser para valorizar e divulgar o trabalho desta Casa de Leis. Muito obrigada. Pela ordem, presidente. Vereador Márcio Pacheco, pela ordem. Presidente, eu gostaria de fazer 2 registros apenas. É uma questão de ordem. Uma é que eu gostaria de dizer para essa casa que hoje pela manhã eu recebi um convite de que eu considero um grande líder comunitário, porque na verdade ele é um sacerdote, Padre Lincoln, que é pároco da Paróquia Nossa Senhora de Bom Sucesso. E ele me convidou, porque também, sendo pároco dessa comunidade, ele é capelão de uma das capelas que fica na comunidade Mandela. E hoje, a convite dele, eu estive em loco, verificando os estragos feitos pelo incêndio causado nessa comunidade, onde mais de 50 barracos foram queimados, famílias, mais de 150 pessoas estão desabrigadas, sendo atendidos pela comunidade, inclusive entre as quais, além da prefeitura, a comunidade paroquial está ajudando aquelas pessoas que foram desabrigadas. Eu estive lá, visitei o local, pude ver o estrago realizado pelo incêndio, pude ver famílias desabrigadas hoje pela manhã, junto com o Padre Lincoln, e também pude ver o estrago realizado na capela. A capela que outrora foi usada para acolher os desabrigados, também foi acolhido pelo incêndio. E, portanto, uma capela usada pela comunidade Nova Mandela, o seu telhado, o seu forro foi completamente tomado pelo incêndio, e hoje a própria capela que estava sendo usada para acolher os desabrigados não pode mais acolher os desabrigados por causa dessa fatalidade, dessa calamidade. Então eu gostaria de conclamar as secretarias pertinentes, a CMAS, a Secretaria de Habitação, cujo eu conversei hoje com o nobre vereador Luiz Humberto, que prontamente me atendeu, me deu as coordenadas, nosso ex-secretário, dizendo que a comunidade será atendida. E essa é a nossa solicitação, para que as secretarias primeiro façam esse atendimento importante, que é o fato dessas pessoas estarem absolutamente desabrigadas e precisarem imediatamente de um socorro da prefeitura, e isso precisa acontecer imediatamente. As famílias estão nas ruas, sem condições nenhumas de serem amparadas, e mais, a própria igreja que podia acolher hoje não está acolhendo mais, porque a igreja também foi acolhida por esse incêndio. E eu pediria inclusive que a prefeitura olhasse também para a reforma desta igreja, porque a igreja muitas vezes acolheu esses desabrigados. Então essa é uma demanda. E o segundo registro, presidente, ontem faleceu na cidade do Rio de Janeiro um dos maiores teólogos do nosso país, certamente um dos maiores conhecedores, não da doutrina católica, mas da filosofia, da teologia. Estou falando do monge beneditino Dom Estevão Bittencourt, que faleceu ontem, talvez um dos maiores teólogos do mundo, quiçá do Brasil, sem dúvida nenhuma. Faleceu deixando um legado da história do Rio de Janeiro, um grande conhecimento teológico. Entrou no mosteiro ainda adolescente, e lá permaneceu, conhecedor de muitas matérias e um grande debatedor, não só da linguagem da fé, mas na linguagem científica, conhecedor das matérias,
e amplamente se colocava à disposição sobre todos os temas sociais, filosóficos, espirituais e, por que não dizer, temas que estavam ligados à ciência. Então, acho que essa casa merece dar uma justa homenagem a um dos maiores teólogos do nosso país, que faleceu ontem, já com uma idade avançada, mas ainda até no seu último momento, colaborando, escrevendo, mostrando com que capacidade ele pôde contribuir com a nossa sociedade. Por isso, presidente, eu gostaria de pedir nesse exato momento 1 minuto de silêncio em homenagem a Dom Estevão Bittencourt, teólogo, monge beneditino aqui do Mosteiro de São Bento, fazendo jus à memória e aqui o abraçando através de Dom Roberto, abade do Mosteiro de São Bento. A presidência fará 1 minuto de silêncio, a solicitação do vereador Márcio Pacheco. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 524 de 2001, de autoria do senhor vereador S. Ferraz, dá o nome de Aliomar Hermínio Pereira, 26 de 12 de 1912 a 16 de 6 de 1993, a rua Piancó, no bairro de Bom Sucesso. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 2313 de 2004, de autoria do senhor vereador João Cabral. Altera a forma de cobrança de pedágio na Avenida Carlos Lacerda, linha amarela, e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 155 de 2005, de autoria do senhor vereador Dr. Carlos Eduardo, institui no calendário oficial do município do Rio de Janeiro o Dia dos Conselheiros de Saúde e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1179 de 2007, de autoria do senhor vereador Eliomar Coelho. O Poder Executivo dará o nome de Rosângela Vidal Mesquita, professora, 1958 a 2005, a uma unidade da Rede Municipal de Ensino Público. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1182 de 2007, de autoria da senhora vereadora Leila do Flamengo. Cria o corredor gastronômico e cultural dos bairros do Flamengo, Catete, Laranjeiras, Glória e Largo do Machado, situados na 4ª região administrativa. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1226 de 2007, de autoria do senhor vereador Rubens Andrade. Considera de utilidade pública a Legião da Boa Vontade, LBV. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1366 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá. Obriga os hospitais públicos e postos de assistência médica, PANS,
situados no município do Rio de Janeiro, a verificarem taxa de glicose e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1478 de 2007, de autoria do senhor vereador Átila Nunes Neto. Considera de utilidade pública o Centro Espiritualista Semeadores. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1479 de 2007, de autoria do senhor vereador Romualdo Boaventura. Inclui no calendário oficial de eventos do município do Rio de Janeiro a festa de Santo Antônio, realizada anualmente no dia 13 de junho ou no primeiro domingo posterior a esta data, na Capela de Santo Antônio dos Pobres, localizada na Avenida Cesário de Melo, 3615, Campo Grande. Não há orador para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1250 de 2007, mensagem 115 de 2007, de autoria do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de programa de incentivo a investimentos no setor de tecnologia da informação do município do Rio de Janeiro, nos termos que especifica e altera o item 6 do artigo 33 da Lei 691 de 1984, referente a serviços desse setor. O projeto recebeu emenda de número 6, sai da ordem do dia e segue a comissão. Senhor presidente, pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, vereador Adilson Pires. Gostaria de saber de quem é a autoria dessa emenda que foi apresentada a esse projeto. Incluída pelo líder do governo. Não, presidente. A emenda? Foi dito que foi retirado da pauta porque alguém apresentou uma emenda. Vereador Jorge Felipe. O vereador Jorge Felipe que apresentou a emenda? O vereador não está presente não, né? Não. Presidente, eu pedi a questão de ordem pelo seguinte, porque esse projeto é um projeto da maior importância para a cidade do Rio de Janeiro. Esse projeto já esteve aqui no plenário há algum tempo atrás. Nós, estranhamente, ouvimos aqui rumores de alguns vereadores que não queriam votar esse projeto, porque imagina-se que existe alguma situação não republicana por trás desse projeto, que é um grande absurdo. Uma Câmara que já votou outras matérias aqui, inclusive suspeitas, e me parece que é uma covardia que se comete contra o setor da informática do Rio de Janeiro a postergação da votação desse projeto, um projeto que trata de um setor que gera uma quantidade razoável de emprego na cidade do Rio de Janeiro. O presidente do sindicato esteve aqui na Câmara, no gabinete do presidente, de forma transparente, tratando desse assunto com os vereadores que se interessaram em ir até aquela reunião. Foram apresentadas emendas ao projeto naquela ocasião e agora, pelo menos para minha surpresa, foi apresentada uma emenda pelo vereador Jorge Felipe, que eu não sei o teor da emenda, até porque não existe avulsos apresentados que esteja presente aqui para a discussão desse projeto. Mas eu queria, nessa questão de ordem, fazer um apelo aos vereadores, em especial ao líder do governo, que incluiu o projeto na pauta, para que nós possamos fazer um esforço de discutir esse projeto e votar o projeto. Quem não é a favor, vota contra. Quem acha que tem alguma coisa errada, não vota o projeto. O que não se pode continuar é postergando a votação de um projeto que vai beneficiar um setor importante para a economia do Rio de Janeiro, um setor que gera empregos, gera renda, tem a ver com o perfil econômico da cidade, e nós ficamos postergando a votação porque alguém acha que tem alguma coisa por trás. Ora, eu acho que não é possível a gente continuar na Câmara do Rio de Janeiro tratando às escondidas, nas escuras, algo que é tão transparente como esse projeto. Eu apresentei emendas a esse projeto há 3 meses atrás, fui indagado por vários vereadores, expliquei o teor das emendas, estou disposto, no debate do projeto, justificar as emendas que apresentei. Acho que o vereador Jorge Felipe tem que explicar a emenda que apresentou e nós temos que transparentemente debater no projeto, no plenário, esse projeto e votar essa matéria, que é um anseio de um setor da economia
fundamental para a cidade do Rio de Janeiro. Pela ordem. Pela ordem, vereador Paulo Serri. Senhor presidente, senhores vereadores, as minhas palavras são, de alguma maneira, em apoio ao que disse o nobre vereador Adilson Pires. Essa matéria, lamentavelmente, está na casa há um tempo excessivo. Ela já deveria ter sido votada na primeira vez que, no ano passado, antes de votar o orçamento, essa matéria veio à votação. E por uma rebelião focalizada, que subtraiu 5 votos, eu me lembro, a votação deu 22-5. A matéria precisava de 26 votos para ser aprovada. Deu 22-5. E desses 5, 4 já tinham votado a favor da matéria. Mudaram o seu voto por razões que eu não conheço. Os nomes eu não vou nem levantar de novo, porque os jornais já deram abundantemente, inclusive nomes de vereadoras ligadas à área da inteligência, dos intelectuais do Rio de Janeiro, enfim, mas eu não vou nem dizer o nome. Mas foram 5 votos, que derrotaram o segundo projeto, o 1251. E justamente aquele que dava independência às universidades para tratarem de novas tecnologias de informação. Muito bem. Nós, então, aqui um grupo de vereadores, não me atribuo essa virtude isoladamente, nós pedimos ao prefeito que reenviasse à casa o conteúdo do 1251 como emenda ao 1250, que havia sido aprovado na mesma sessão. O prefeito fez isso e veio, e nós temos pelejado, esse é o termo, pelejado, para votar essa matéria aqui. Eu queria saber por que não vota. Ninguém fala por que não vota, ninguém diz por que não vota. A gente tenta votar para votar e não vota, e não tem quórum, e não vem votar. Esta, como diz o nobre vereador Wilson Leite Passos, onde é que está ele? É uma matéria benemérita. Não é dele, mas é benemérita. Por quê? O que é benemérito? É o que faz bem, não é? E essa matéria é boa para a cidade. Ela possibilita que a cidade, não apenas revigore, já vai falar pela ordem outro defensor do tema, ela permite que não apenas se revigore o mercado interno dessa atividade de informática, com a redução da alíquota de ISS de 5% para 2%, como ela chama para a cidade investimentos financeiros internacionais. Ela pode transformar o Rio na capital da tecnologia de informática do Brasil e dar competitividade à cidade em relação a São Paulo e as outras cidades que já têm alíquota menor. Por que não votam isso? Não sei, não entendo. Eu acho que o vereador Jorge Felipe, que apresentou essa emenda, ele foi vítima de uma informação equivocada. O vereador Jorge Felipe é daqueles que tem mais experiência entre nós, é daqueles que tem mais vivência política entre nós, é aquele um dos que mais zela pelas prerrogativas da Câmara, e me parece que o vereador Jorge Felipe foi informado de que no corpo da lei, havia um artigo que dava ao Executivo a prerrogativa de revalidar o prazo de 5 anos indefinidamente, subtraindo atribuições do Legislativo. Não existe isso na matéria. O que diz na matéria é que a isenção é por 5 anos, renováveis por igual período, como já fizemos aqui para Thyssen, fizemos para Michelin, numa célebre votação de penúltimo dia do ano, que conseguimos 26 votos no esforço da Câmara.
Está lá hoje a Michelin gerando empregos, riqueza, ICMS, ISS, está lá. Então é a mesma coisa. A emenda do vereador Jorge Felipe diz que, depois de vencidos os 5 anos de isenção, a nova concessão terá que voltar à Câmara. Isso nós nunca fizemos aqui. O que se faz aqui e que determina a lei orgânica é que o Poder Executivo pode renovar por igual período. E é o que está na lei. 5 anos concedidos agora, renováveis por mais 5. É o que se fez sempre. Então, eu acho que essa emenda... Estou errado, Sá? O que você quer que eu diga? Diga que eu falo. São 5 anos? Não, está escrito renováveis, mas... Hein? Não, a lei orgânica não diz. Está bem. A lei orgânica não diz. A lei diz. Então, a lei diz, o Antônio Sá e a Rosa Fernandes, aqui, rapidamente, me deram um curso aqui enfim, e não diz isso, diz apenas o seguinte: 5 anos mais 5, pronto. Acertei metade, errei metade, pronto. Mas, no fundamental, acertei. A lei diz o seguinte: 5 anos de isenção, renováveis por mais 5. Que é o que já fizemos aqui, repito, temos precedente de 15 mais 15, 25 mais 25, agora são 5 mais 5. Por favor, eu peço que a gente tenha bom senso, e que se veja uma maneira de se resolver essa questão, porque com essa emenda, a matéria volta para as comissões e vai para as calendas. E diariamente, senhor presidente, eu recebo e-mail, comunicação de empresários, todos nós recebemos, pedindo votem essa matéria. Ela é vital para a economia do Rio de Janeiro, gera riqueza, gera desenvolvimento econômico, gera empregos, gera tecnologia para a cidade. Então, o que eu queria pedir era que nós hoje, não sei mais como fazer, a emenda já foi apresentada, a matéria saiu da ordem do dia. O que eu pediria é que nós fizéssemos uma reunião dos vereadores amanhã ou quinta-feira para examinarmos qual é o caminho que existe para votar essa matéria. Por que isso virou um mico? Isso virou um mico aqui dentro. Isso virou um mico. Então, o que eu queria pedir é que nós nos reuníssemos com o vereador Jorge Felipe e com aqueles que divergem de alguma maneira para resolvermos isso. A lei é inteiramente perfeita, não tem mácula, e apenas reproduz o que já se fez aqui com outras isenções ou com outras reduções. Nem é isenção, é redução de alíquota para estimular o investimento privado. Então, o que eu quero pedir a Vossa Excelência e aos companheiros é que a gente possa se reunir para fazer um estudo dessa matéria e ver se colocamos em votação para sairmos dessa situação de vergonha para a Câmara. Não é possível que a Câmara, numa matéria desse tipo, não responda afirmativamente à cidade. A cidade cobra esse mercado, que não é pequeno, não. Esse é um mercado muito grande. Esse é um mercado expansivo na cidade, é um mercado vigoroso na cidade, da área de tecnologia e de serviços. Essa cidade é uma cidade de serviços, portanto, é um mercado que tem a ver com a vocação econômica do Rio de Janeiro. Então é simples. Quem concorda, vota sim. Quem não concorda, vota não. Ou rejeita a matéria, ou aprova a matéria. O que não pode é ficar sem votar, e sem responder, e sem dar resposta a esse setor econômico que tem muita vitalidade na cidade, que está esperando de nós. A minha bancada votará sim a essa matéria, e nós vamos nos empenhar para que não haja nenhuma emenda que desvirtue ou que inviabilize esse projeto.
Estamos aqui fazendo isso há meses, e eu faço um último apelo, reiterando, tenho certeza que o vereador Jorge Felipe, apesar da chuva que aqui cai sobre mim, com o vosso olhar beneplácito sobre... Está chovendo em cima de mim, vereador. Você, por favor, cuide para que não chova sobre os vereadores. Está chovendo sobre mim aqui, mas que tenho certeza que o vereador Jorge Felipe fez essa emenda mal informado. Precisa sentar com ele, alertá-lo, para que a emenda pode inviabilizar essa votação. Lhe agradeço e peço que Vossa Excelência presida esse processo, porque ele é tão importante para a cidade que foge à interferência de um simples líder do governo. Acho que Vossa Excelência, como presidente da Casa, deve assumir o encaminhamento da votação dessa matéria. É isso que eu peço a Vossa Excelência. Vereador Paulo Serri, a presidência vai tentar na quinta-feira reunir vereadores interessados e vamos pedir ao vereador Jorge Felipe que faça também parte da reunião para explicar a emenda dele e tentarmos votar isso na próxima semana. Vereadora Rosa Fernandes, pela ordem. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, eu gostaria de esclarecer o porquê da emenda. Eu tive a oportunidade de discutir com o presidente da Comissão de Justiça que nós já havíamos feito na Casa algumas aprovações nesta mesma linha. E é evidente que o vereador Jorge Felipe me apresentou na lei orgânica que diz que incentivo fiscal se dá apenas por 5 anos. Tenho 2 sugestões a fazer. A emenda está correta, apesar de estar incoerente com a proposta que nós temos. Nenhuma empresa vai se arriscar por apenas 5 anos. É evidente, se nós queremos manter essas empresas na cidade do Rio de Janeiro, é preciso dar a elas condições de trabalhar com um incentivo que seja coerente. Eu concordo plenamente com o líder, com o vereador Adilson Pires, mas nós precisamos fazer essa correção. E temos 2 caminhos. Uma delas, a gente já poderia providenciar, porque é mais demorada, a mudança da lei orgânica com o texto dizendo de incentivo de 5 anos que possam ser prorrogadas por mais 5. Além disso, reunir os vereadores, principalmente, que compõem as comissões que avaliam e que analisam esse projeto, vamos fazer um parecer conjunto e botamos para aprovar, para votar na próxima sessão. Não vejo dificuldade, se houver o interesse, de agilizar um projeto de importância como esse. Eu me proponho, inclusive, a preparar já o parecer da Comissão de Orçamento, junto com os vereadores da comissão, para que nós possamos já agilizar a publicação dos pareceres. E aí, então, facilitarmos a agilidade desse projeto. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, esse assunto é lamentável. Nós temos que, senhor presidente, sim, tudo bem que a lei orgânica está falando que 5 anos, só que não procede com o que foi votado aqui, vereadora, em relação aos hotéis e similares, que daqui nós falamos, eu, o vereador Roberto Monteiro, o vereador Eliomar. Aqui nós falávamos que era um absurdo a mensagem do prefeito prorrogando até 2014 os incentivos fiscais para os hotéis similares, desde que fizesse intervenção específica. Até 2014. Primeiro absurdo. Estava em vigência uma matéria votada nesta casa, portanto, legal, uma lei, que até dezembro de 2008 tinha garantia desses setores, em função dos Jogos Pan-Americanos, que foi em 2007. E o prefeito envia para esta casa, dia 13 ou 14 de dezembro de 2007, mensagem prorrogando
até 2014, no final de 2014. Ou seja, sobrepõe ao que já tinha sido aprovado nesta casa, entra na próxima gestão de 4 anos e na outra ainda de 4 anos, e tendo como pano de fundo a Copa do Mundo. Então agora, e me estranha, chama aqui a atenção, porque o vereador Jorge Felipe, à época, pelo que eu presenciei aqui, os vereadores, era o grande entusiasta da votação até 2014 dos incentivos fiscais para os hotéis, que, se eu não me engano, nós votamos aqui dia 4 de janeiro, dia 3 de janeiro, né? 3 de janeiro de 2008. Um fator muito interessante. E já estava tramitando nesta casa a mensagem de redução do ISS para as empresas de informática e aquelas que desenvolvessem pesquisas, né, para os programas, software, né, nessa área, na cidade do Rio de Janeiro, porque São Paulo já é assim. E nós já estamos em abril e a Câmara não vota uma mensagem que tem grandes empresas interessadas, tem. Aqui mesmo eu falei que a IBM parece que já definiu investir mais de 100 milhões de dólares em São Paulo, gerando 2.000 empregos lá diretos, fora a cadeia, né, que vai incentivar economicamente, que a pessoa casa, compra um apartamento, móveis, tem um automóvel, tem a manutenção, vai comprar gêneros alimentícios no mercado, né, na cultura, vai ter o seu filho na escola, vai contratar profissionais para a sua residência, vai frequentar centros comerciais. E o mais grave, há o risco da IBM levar as 1.000 vagas que ainda permanecem do Rio de Janeiro para São Paulo. Tinha outra Tata indiana. Mas podemos falar agora daqueles pequenos, micro ou médio, ou de uma pessoa ou duas que estão pesquisando em casa, ou nas universidades, ou nas empresas. E agora se atém à lei orgânica, e à época, quando nós fazíamos os questionamentos aqui, né, vereador Eliomar Coelho, passaram por cima de tudo, e, se eu não me engano, apenas 5 vereadores votaram contrariamente àquela matéria. Isso é algo que a cidade do Rio de Janeiro não merece. Não merece. Nós, da comissão especial que estamos acompanhando as obras do PAC, vi aqui há pouco o vereador Jorginho, comissão dessa reinstalada. Semana passada, fizemos reunião com o presidente da EMOP, Ícaro Moreno. Ontem, pela manhã, estivemos presentes lá no Complexo do Alemão, conhecendo lá uma das unidades e no canteiro escola. À tarde, realizamos uma reunião com o subsecretário de Estado de Obra, Vicente Loureiro, que está pensando e formulando sobre essas intervenções, e falava da experiência que o atual prefeito, já em 2001, quando, se eu não me engano, o secretário Xerez, criou um grupo de trabalho, acho que o vereador Vanderlei Maris possa confirmar, pensando uma formulação para a região do Jacaré que acabou. O vereador Luísio, que tem um trabalho naquela região, acabaram. As vagas ali, os empregos, as fábricas foram abandonadas. Podemos pegar do entorno, CCPL, Gillette do Brasil, a General Electric agora. Podemos passar aqui o dia listando de empresas. E mais ainda, além de deixar de gerar trabalho ali, e parece que esse grupo de trabalho, a prefeitura, na época eu estive com o secretário Xerez, que é Desenvolvimento Econômico, em 2001 ou 2002, chegou à conclusão que não tinha mais instrumento de como revitalizar aquela região. Hoje, essa casa precisa se debruçar mais além, e eu estou propondo na comissão especial do PAC isso. Nós precisamos fazer, se não for nessa administração, já que as obras do PAC são previstas 24 a 30 meses, mas para a próxima, uma legislação específica, criando área de especial interesse de trabalho e renda, que as obras terão o seu momento, que vão ser concluídas, esperamos e vamos trabalhar para isso, e as pessoas vão precisar e terão que ter um trabalho
ou uma qualificação profissional para continuar gerando, né, renda para sua família. E essa casa vai ter que se debruçar, porque senão esses imóveis, como na Avenida Brasil, que está tendo a ocupação desordenada e a favelização, como a Borgalto, lá na entrada ali da Ilha do Governador, está se degradando. E agora, quando tem uma mensagem do Executivo para acompanhar São Paulo, surge mais uma vez emendas que paralisam uma votação importante. É lamentável isso. Eu espero que o vereador Jorge Felipe possa, se não for hoje, ao longo da semana, esclarecer essa intervenção. Algo, e aí o líder do governo certamente não furtaria isso, se adequar, o prefeito mandava uma mensagem adequando os 5 anos, se é esse caráter legal ou precioso, ou faríamos aqui parecer conjunto, enfim. Agora, não pode ficar sob suspeita a casa de estar legislando, pior, não estar legislando a favor dos interesses daqueles que querem trabalhar e necessita da renda, pecando por omissão. Isso é algo lamentável. O Rio de Janeiro tem na ponta o seu centro de ciência e tecnologia, com COP, CBPF, universidade, centro de pesquisas, enfim, IBM. Então eu quero aqui lamentar mais uma vez esse episódio. Me recusei a assinar o apoiamento a essa mensagem. Fica aqui o chamamento aos demais 16 vereadores que subscreveram esta emenda. Se eu não me engano, é como autor o vereador Jorge Felipe, ou as comissões, salvo juízo. Quando o assessor me abordou aqui no corredor, eu falei, eu estou fora disso, que eu sou a favor dessa matéria. Tem questões que não tem mais discussão. São questões que vão ser resolvidas quando nós tivermos a reforma tributária nesse país, ou a repactuação do que vai ser repassado para os estados e municípios. Então, é importante aqui frisar essa posição que atrasa o desenvolvimento econômico, do trabalho e da renda do povo em nossa cidade. Senhor presidente, senhores vereadores, e nós temos que nos posicionarmos claramente em relação a essa matéria, chamando a responsabilidade o autor, a comissão, assim como aqueles que subscreveram o apoiamento a essa emenda que tirou da ordem do dia a votação da matéria dos incentivos fiscais para pesquisas de software, assim como as empresas possam aqui permanecerem na cidade, como atrairmos outras empresas também. Pela ordem, nobre vereador Wanderlei Marins. Senhor presidente, senhores vereadores, eu que há pouco mais de uma semana saí do cargo de secretário municipal de Trabalho e Emprego da cidade do Rio de Janeiro e participei de alguns estudos para o encaminhamento deste projeto de lei do Executivo a essa casa. Gostaria de me somar aos vereadores Adilson Pires, Paulo Serri e Rubens Andrade, falando sobre a importância que esse projeto tem para a cidade do Rio de Janeiro. Como integrante da Prefeitura, em 2 anos, eu sempre atuei e insisti junto ao prefeito Cesar Maia para que a Prefeitura tivesse uma postura mais agressiva no que diz respeito à questão do incentivo fiscal para setores importantes da economia, para setores identificados com vocações da cidade do Rio de Janeiro e para setores com potencial de geração de empregos, que é o caso do setor de tecnologia da informação, que é um mercado que mundialmente cresceu mais de 150% nos últimos 10 anos. É um mercado que casa com a vocação da cidade do Rio, porque aqui nós temos grandes instituições de pesquisa, aqui nós temos o maior número de mestres e doutores per capita. É um projeto que pode impactar em novos investimentos e na criação de mais de 30 mil empregos diretos nos próximos 5 anos na cidade do Rio de Janeiro. O setor de tecnologia e informação, ele está na vanguarda dos processos de terceirização vividos pelas empresas. Quando a gente fala em terceirização da parte gerencial, a tecnologia da informação está ligada. Quando a gente fala da terceirização
da gestão financeira, a tecnologia da informação está presente. Quando nós falamos em terceirização de folha de pagamento, da gestão de recursos humanos, a tecnologia da informação está presente. Por isso, esse segmento é um segmento que pode ter na cidade do Rio uma grande base geradora de empregos. A cidade de São Paulo, só para lembrar, o prefeito Kassab e o governador José Serra ofereceram toda a região da antiga Cracolândia com isenção total de impostos para ali se instalarem as sedes das empresas de tecnologia da informação e para na cidade de São Paulo se ter um polo de tecnologia da informação. É muito importante que essa casa decida logo. A demora nessa decisão e a própria emenda do vereador Jorge Felipe, que coloca que esse projeto, que a renovação do incentivo está condicionada à aprovação da Câmara de Vereadores, gera incerteza no investidor, que vai ter que aportar uma grande quantidade de capital fixo nos próximos anos para se estabelecer no Rio e vai correr o risco de, dentro de 10 anos, todo esse investimento ser colocado em risco. Por isso é importante que essa casa aprecie logo, que se chegue logo ao entendimento, que os líderes se reúnam, que se procure tirar as dúvidas que ainda restam nesse projeto, para que a cidade do Rio possa receber esse investimento, para que a cidade do Rio possa ter um novo ponto de geração de empregos e de desenvolvimento aqui no Rio de Janeiro. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Pela ordem, nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, senhores vereadores, também me somando aos demais vereadores sobre a questão da matéria, na verdade eu gostaria de trazer a título de sugestão aqui, porque nessa casa, quando há interesse político, e pelo que me pareceu, o governo tem interesse, a oposição aqui também na casa tem interesse na matéria, e quando aqui tem um interesse político, que as coisas aconteçam, as coisas realmente acontecem, objetivamente aqui falando, e a gente tem exemplos, o vereador Rubens Andrade citou, até o exemplo da questão da rede hoteleira, que foi no início do ano a votação, houve um clamor aqui dos vereadores da casa, e todos compareceram, enfim, e houve uma votação, porque houve um interesse político. Então, eu acho o seguinte, nós temos um problema e nós temos que caminhar tentando e visando uma solução adequada. O mais indicado seria que, além dessa reunião, nós pudéssemos efetivamente deliberar aí, e aí eu peço uma atenção toda especial aos presidentes de comissões, para que a gente pudesse elaborar um parecer conjunto, seja ele positivamente a emenda ou negativamente a emenda, para que a gente possa efetivamente colocar ela em votação quanto antes, porque isso é agora uma questão de interesse da casa. E eu falo isso porque quando há um interesse, repetindo, interesse político, as coisas acontecem. E eu tenho certeza que em junho e julho a gente já sabe aí que vem a questão da renovação das concessões de linha de ônibus, que a gente vai precisar nem de muito esforço para a gente ver que essa casa aqui vai estar completamente lotada, pronta para votação, porque vai haver interesse objetivo nessa matéria, muito me parece. Então eu faço um apelo para que os vereadores, tanto da base do governo, tanto os vereadores que presidem as comissões, estão nas comissões importantes, elaborem um parecer conjunto, porque essa matéria significa interesse, é de extremo interesse para a cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1351 de 2007, de autoria da vereadora Lucinha, declara a comunidade Bosque dos Caboclos como área de especial interesse social para fins de urbanização e regularização fundiária. No hora do escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão e votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1562 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Bolsonaro. Considera de utilidade pública o Instituto Latino-Americano para o Desenvolvimento Cultural, Social e Econômico. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1519 de 2007, de autoria do senhor vereador Chiquinho Brazão, que institui o Dia da Dança no calendário oficial de eventos da cidade do Rio de Janeiro e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei número 724 de 2006, de autoria da senhora vereadora Verônica Costa,
dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação das condições mínimas de segurança oferecidas ao público presente em locais de reunião e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrar a discussão em votação. Encaminhar. Para encaminhar, vereador Adilson Pires. Presidente, solicito o adiamento da matéria por uma sessão. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por uma sessão. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1475 de 2007, de autoria só na vereadora Cristiane Brasil, estabelece o dia 31 de outubro como dia de comemoração da Reforma Protestante. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. São os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 1488 de 2007, de autoria do vereador Roberto Monteiro, declara patrimônio cultural dos habitantes da cidade do Rio de Janeiro o Centro Luiz Gonzaga de Tradições Nordestinas, localizado no bairro de São Cristóvão. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 1518 de 2007, de autoria do vereador Chiquinho Brazão, dispõe sobre o atendimento do consumidor pelas operadoras de televisão por assinatura no âmbito do município do Rio de Janeiro e da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue a autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1532 de 2007, de autoria do senhor vereador Jarbel Zaíbe, institui o Polo Internacional de Seguros e Resseguros no Rio de Janeiro. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1535 de 2007, de autoria da senhora vereadora Tereza Berger, considera de utilidade pública a Federação de Bandeirantes do Brasil. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, projeto de lei 1628 de 2008, de autoria da senhora vereadora Rosa Fernandes, que dispõe sobre a implantação de placas informativas e de sinalização de trânsito confeccionadas em material reciclado de politerefitalato de etila. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 755 de 2006, de autoria do senhor vereador Dr. Jairinho, autoriza o Poder Executivo a criar o Banco Municipal de Sangue de Cordão Umbilical e Placentário, seu respectivo cadastro da outras providências. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1083 de 2007, autoria do senhor vereador Márcio Pacheco, institui no município o Dia do Direito à Vida e dispõe sobre sua comemoração. Não há orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final, o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1164 de 2007, de autoria do senhor vereador Adilson Pires, que altera e acrescenta dispositivos da lei número 4059, de 18 de maio de 2005, que dispõe sobre normas de conduta dos banhistas na praia do Abricó, no bairro do Recreio dos Bandeirantes. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei 1237 de 2007, de autoria do senhor vereador Carlos Caiado, dispõe sobre a colocação de boias oceanográficas no litoral do município. No orador escrito para discutir a matéria, encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo.
Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 1290 de 2007, de autoria da senhora vereadora Aspásia Camargo, que dispõe sobre objetivos, instrumentos, princípios e diretrizes para a gestão integrada de resíduos sólidos no município do Rio de Janeiro e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária, segunda discussão, projeto de lei número 1317 de 2007, de autoria do senhor vereador Dr. Nelson Ferreira, dispõe sobre a criação da semana de comemoração do Complexo do Alemão. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei número 1402 de 2007, de autoria da senhora vereadora Nereide Pedregal, institui o sistema A Mulher na Política, dispondo sobre medidas de incentivo à participação da mulher na atividade política. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de lei 1407 de 2007, de autoria da senhora vereadora Lilian Sá, dispõe sobre a identificação de árvores centenárias e da outras providências. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final. O projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, projeto de decreto legislativo número 226 de 2007, de autoria da senhora vereadora pastora Márcia Teixeira, concede o título de cidadão honorário do município do Rio de Janeiro a Joaquim Miguel da Fonseca Rodrigues. No orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Fica dispensada a redação final e o projeto segue autógrafo. Em tramitação ordinária e segunda discussão, em quinta sessão, projeto de resolução número 1 de 2005, de autoria dos senhores vereadores Tereza Berg, Marcelino de Almeida, Luiz Humberto, Jorginho SOS, Aloysio Freitas, Lilian Sá, Verônica Costa, Chiquinho Brazão, Guaraná, João Cabral, André Gouveia Vieira, Cristiane Brasil, Sueli, pastora Márcia Teixeira, Nereide Pedregal, Aspásia Camargo, Nadinho Rio das Pedras, Rubens Andrade, Márcio Pacheco, Rosa Fernandes, Patrícia Amorim, Silvia Pontes, Leila do Flamengo, Dr. Carlos Eduardo, que institui o Código de Ética e Decoro Parlamentar da Câmara Municipal do Rio de Janeiro e da outras providências. Com a palavra pela ordem, nobre vereadora Aspásia Camargo. Senhor presidente, esse projeto é um projeto importante. Eu acho que ele tem que ser ainda um pouco amadurecido nessa casa, mas é importante que o maior número possível de vereadores participem dessa discussão, proponham emendas, que se abra uma discussão aqui em plenário. Eu acho que é inadiável isso, mas nesse momento eu peço o adiamento por 4 sessões para nos dar tempo de aperfeiçoar um projeto que é da vereadora Tereza Berger e que eu tenho tido um trabalho grande de aperfeiçoamento também com os demais vereadores. A presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 4 sessões. Refazendo a fala, a presidência submete ao plenário o adiamento dessa matéria por 4 sessões, proposto pela vereadora Aspásia Camargo. Senhores vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em terceira sessão, projeto de resolução número 78 de 2008, de autoria das comissões de Justiça e Redação e Comissão Especial, que altera disposições da resolução número 1052 de 2006, visando o adiamento sine die do parecer às emendas e sugestões apresentadas ao projeto de revisão do plano diretor. Não havendo quem queira discutir, votará em segunda discussão, em quarta sessão. Em tramitação ordinária, em primeira discussão, em votação, projeto de emenda à Lei Orgânica número 22 de 2007, de autoria da mesa diretora, Comissão de Justiça e Redação e Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, que acrescenta dispositivos ao artigo 154 da Lei Orgânica do município. Não há orador inscrito para discutir a matéria. Encerrada a discussão, em votação. A matéria requer quórum de 2/3. Postos de votação já se encontram disponíveis.
senhores vereadores, Adilson Pires, Alberto Salles, Admiro Pimentel, Aspásia Camargo, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão, Cristiane Brasil, Dr. Nelson Ferreira, João Cabral, Jorge Felipe, Jorge Mauro, Jorginho SOS, Lucinha, Luiz Carlos Ramos, Márcio Pacheco, Nadir Rio das Pedras, Nereide Pedregal, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, Sami Jorge, Silvia Pontes, Tereza Berger, Verônica Costa, Wanderlei Maris e Wilson Leite Passo. A presidência vai encerrar a votação. Presente e votando 11 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar sobre a matéria, nem para dar continuidade ao trabalho. Antes de encerrar, a presidência comunica que hoje haverá solenidade de entrega da medalha Pedro Ernesto aos senhores Rodinei Barbosa Teixeira e título de cidadão honorário do Rio de Janeiro ao senhor Pedro Antônio Xavier Zaluski, e também entrega da medalha Pedro Ernesto aos senhores Júlio Lopes Queiroz Filho e Wallace Inácio Torres, de autoria do vereador Luiz André Deco. A presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.